Adoradores de plantão, voltei, com mais uma inspiração do Espírito Santo. Vamos lá? O título é Escrevendo em Silêncio. Existem horas na vida em que ficamos sem saber o que fazer, não é mesmo? O profeta Ezequiel, diante da pergunta de Deus, ele respondeu: Senhor, tu sabes. Diante da multidão de inimigos ameaçando, o rei Josafá orou dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. Diante de acusadores com pedras nas mãos, a mulher adúltera se viu em apertos. De um lado, os acusadores querendo matar, e de outro, Jesus calado. Mas a Bíblia diz que Jesus, apesar de estar calado, ele estava escrevendo. O mesmo dedo que escreveu nas tábuas da lei em cima do monte. A mesma mão que escreveu na parede, fazendo o rei Belsazar tremer nas entranhas. Essa mesma mão que gravou o nome dos seus filhos nas mãos de seu filho no Calvário com os pregos da cruz. Esta mesma mão que amassou o barro está agora inclinado escrevendo na areia. Jesus está escrevendo, diante dos acusadores, como um advogado, que antes de falar, escreve seu discurso. O Senhor está concentrado em sua defesa. Talvez os acusadores disseram para ela: Onde está teu Deus? Imagine a cena. A mulher sendo acusada e já sentenciada, ela está diante de Jesus e diante dos homens com pedras nas mãos. Jesus, para defendê-la, somente diz uma palavra, mas aí você pensa: o que é uma palavra diante de pedras? Ou, o que é uma palavra diante do meu problema? Ah, meu irmão, se fosse a minha palavra, você com certeza teria uma enorme margem para a dúvida, mas aqui se trata da palavra do Mestre, do Criador, do Todo-Poderoso. Basta uma palavra e tudo se move, tudo se faz. Ele bradou dizendo: Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Percebe a dimensão da palavra? Ela atinge juntas e medulas, o físico, espiritual e emocional, provando o caráter de cada acusador que se acha inculpável diante de uma pecadora. Ele fica em silêncio e só se ouve as pedras caírem ao chão. A mulher, chorando, fica paralisada. Jesus, embora em silêncio, está ativo, trabalhando na areia, como no jardim do Éden, mexendo no barro. Que incrível! Se tivermos fé para isso, vamos facilmente compreender e entender. Ele aparece falando no capítulo 1 e 2 do livro de Jó. E os 36 que sucedem, ele está observando o comportamento diante do silêncio. Durante a tempestade, ele está na polpa do barco, controlando, mas dormindo, observando quem vai ser o primeiro a clamar a ele. Jesus vê os discípulos em desespero, perguntando uns aos outros: o que fazer? Nesses momentos, o conselho do profeta Jeremias é: lembre-se daquilo que dá esperança. Só lembra quem lê e ouve a voz do Senhor. Bem-aventurados os que leem, quem ouve e os que guardam as palavras. O anjo disse a Maria, quando ela estava chorando: lembra das palavras que ele disse estando ainda convosco. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E disse mais: desgarrei-me como ovelha. Busca, pois, o teu servo, pois não me esqueci da tua palavra. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinará e nos fará lembrar das suas palavras. Isto é maravilhoso, pois temos acesso a essas lembranças pela Bíblia. Deus escreve no íntimo da alma, e a maneira que ele escreve é maravilhosa. Ele sabe escrever em todas as línguas, e para cada caso tem uma escrita, pois a Bíblia diz que ele possui um livro, e aquele que o recebe, na mesma hora tem seu nome inscrito no livro da vida, e o único que pode apagar é você mesmo. A Bíblia diz que quando Jesus se levantou, nenhum acusador estava mais ali, senão somente a mulher no meio. Ela estava sendo acusada, chorando, mas estava no meio. Fique no meio, pois o meio é um lugar seguro. O meio é o centro de tudo. A Bíblia diz que Deus está assentado no globo da terra, no centro de todo o universo, controlando a máquina, dando direção e salvando, pois a Bíblia diz que ele foi crucificado no meio. O conselho do apóstolo é para que venha para o meio. Dentro da sinagoga, Jesus ordenou um homem vir para o meio, e quando ele veio, ele foi curado na mesma hora.
Dê um passo e venha para o meio, saia da mesmice e viva o mistério do meio. Ele se levantou e os acusadores saíram de perto. Jó, em sua dor, sendo acusado pelos amigos, entre aspas, disse: Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. O Redentor foi levantado por Deus no Calvário. Estevão, sentindo as pedras e derramando sangue, ao invés de olhar para seus algozes, olhou para cima e viu os céus abertos e Jesus, que estava assentado à direita do Pai, se colocando de pé para receber seu filho. Jesus, falando sobre o tempo do fim, disse que quando todas as coisas mencionadas, como terremotos, maremotos, o amor se esfriando, falsos profetas, então era para olhar para o alto, porque próxima está nossa redenção. Continuando o texto, Jesus com ternura olhou para ela e disse: Mulher, onde estão teus acusadores? Teore, vais e não peques mais. Acusadores sempre vão aparecer, mas o cerne da mensagem é: não permita que os acusadores e as acusações do diabo façam você pecar, pois é exatamente isso que ele almeja: ver você parar de clamar para as pedras te atingirem. Lembre das palavras e creia que ele trabalha até agora em favor daqueles que esperam. Deixe seu like, comente e até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.